Nesta manhã, em uma escola da periferia de São Paulo, uma adolescente foi atingida acidentalmente na perna por um tiro. A arma foi levada por um colega da garota. Em Salvador, um estudante de 18 anos foi morto a tiros dentro da escola. A polícia investiga se há envolvimento com o tráfico de drogas. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, Claudiomiro Abreu é acusado de matar um professor que tentou separar uma briga de alunos. O julgamento é amanhã. A responsabilidade da escola é de cada criança, de cada professor, de cada pai, deste todo, que tem que caminhar junto, numa relação de ajuda. Senão as coisas não vão. Em Porto Alegre, uma aluna de 15 anos agrediu uma professora depois de ser mandada para a sala da direção. Gláucia caiu, bateu a cabeça e teve traumatismo craniano. Me senti pequena, me senti inútil, me senti nada. A violência acirrou o clima no colégio e prejudicou o andamento das aulas. Parte dos alunos ainda defende o que a estudante fez. Agora, a direção e professores buscam ações para que a escola volte à normalidade e a seu objetivo, que é ensinar. Segundo este psiquiatra, os professores hoje precisam se preparar para uma realidade que não está nos livros. Falta recurso para o próprio professor estar capacitado a intervir e a dar aula de uma maneira onde ser humano, mostrar vontade por aquilo que faz, respeito por si mesmo e pelo outro, pode estar muito pequeno. Um estudo da Unesco e do Ministério da Educação mostra que 47% dos professores e funcionários de escolas públicas de 4 capitais brasileiras já foram xingados por alunos e 11% agredidos. É preciso que haja uma dinâmica que anteceda esses atos e que o preparam, que o tornam possível. O mais difícil para as escolas é identificar essas dinâmicas, no sentido de se antecipar a elas, de preveni-las. É complicado, então eu tenho medo de sair na rua, tenho medo que aconteça de novo, tudo de novo. Bom, nós recebemos aqui no estúdio o educador Mário Sérgio Cortella para tentar nos explicar o que está acontecendo. Parece que é uma escalada, um aumento. A gente fala, o que é? Nós somos péssimos alunos, a gente não está aprendendo essa lição? Acho que nós somos também maus professores em vários momentos. Pais e mães, sociedade, muitas vezes a mídia, por uma razão. O jovem hoje, ele precisa ter perspectivas de futuro e ao mesmo tempo de convivência educada com os adultos. Há uma coisa chamada ética, que é a convivência, e uma coisa chamada etiqueta. Etiqueta é a pequena ética, são as relações do dia a dia. É a gente aprender a conviver com o outro, a respeitar. E hoje muitas crianças e jovens não têm quase convívio com o adulto. Elas são criadas sem que esses adultos estejam no dia a dia dela. O que a família? Claro, a família, isso facilita um pouco o afrouxamento das regras disciplinares. A família está delegando demais para a escola a educação dos filhos? Pois é, às vezes a gente brinca, já existe personal trainer, personal stylist para cuidar da moda. Tem pai e mãe que quer personal father, personal mother, ou seja, a mãe que substitua o pai. A escola, ela está pletorada, ela está inchada, ela está soterrada de tarefas. É educação sexual, educação religiosa, educação para o trânsito, educação ecológica, educação científica, educação física, educação artística. Ou a família também se agrega a esse esforço, ou nós não conseguiremos dar conta. Claro, a escola não é inocente. Pois né? É Mas vítima só também? Ela não é também vítima. Nós não temos um crime perfeito em que só tem vítima, tem autores. A família é autora, muitas vezes uma estrutura de atendimento público dentro do aparelho de Estado que também fragiliza, uma sociedade que incentiva a violência como solucionadora de conflitos, que mostra que é mais adequado você resolver com uma arma ou resolver de pronto, cirurgicamente, do que ter todo um trabalho de convivência e diplomacia. Então, vamos dar só uma interrompidinha aqui na nossa conversa. Eu quero mostrar uma reportagem agora que traz um bom exemplo para a gente discutir. Aconteceu numa escola particular e tradicional de São Paulo, um estudante levou uma arma para a sala para mostrar para os colegas. A família não quer aparecer. Por telefone, o pai falou sobre o caso. O meu filho encontrou uma arma em casa, essa arma que eu tinha quando morava em fazenda, e contou aos amigos mais próximos que tinha essa arma. E os amigos duvidaram dele. E ele, então, pegou essa arma, pôs na mochila e levou para a escola e mostrou para esses amigos no banheiro. O pai contou ainda que quando ele e a esposa descobriram o que aconteceu, procuraram imediatamente a direção do colégio. Não poderíamos abafar nada, nós tínhamos que mostrar para ele que o ato que ele cometeu foi um ato
não certo. Ele não poderia, ele tinha que pensar nas consequências que isso traria, e não só na dúvida dos colegas. Essa professora especialista em psicologia da educação disse que a família agiu da forma mais acertada possível, porque assumiu o erro e mostrou para a criança o exemplo do que ensina. E ela vê os pais sofrerem por um ato seu, mas assumirem as consequências. A direção da escola não quis gravar entrevista. Em nota, disse que lamenta o fato e que já está tomando medidas pedagógicas. Segundo a nota, qualquer atitude em relação ao aluno só será tomada depois de muita reflexão e consideração. A direção afirmou ainda que intensificou os debates sobre violência. O assunto chamou a atenção e dividiu a opinião dos pais. Deve ser tratado ele de alguma maneira para que isso não volte a acontecer nem com ele nem com outros. O culpado é o próprio pai. Na nossa opinião, da nossa família toda, é expulsar o menino. Eu acho que a gente demora para perceber na vida que as consequências são sérias. Eu acho que é até uma coisa inocente de uma criança de 13 anos. Vamos continuar a nossa conversa com o educador Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio, a atitude da família foi exemplar, sem dúvida. Aliás, exemplo, é ser simplista demais resumir educação a essa palavra, assim, dar exemplo. Exemplo é uma das coisas marcantes. Para se o pai e a mãe chegam em casa e dizem, hoje no trânsito, né, um sujeito me bateu, se eu tivesse o revólver eu dava um tiro nele. Ou a mãe diz, olha, se você falar isso de novo eu quebro a tua cara. Então começa a criar um clima, né, com essa condição. Agora tem um dado concreto. O adolescente, eu costumo dizer, ele está grávido dele mesmo. Ele vai dar à luz a uma nova pessoa. E tal como gravidez não é doença, a adolescência também não é. Mas ela tem distúrbio hormonal, ela tem dificuldade de humor, ela tem incapacidade, às vezes, de entender o que está acontecendo. E por isso, o adolescente ele precisa se diferenciar e se destacar. A gente chama isso de bem diferencial. Às vezes colocava brinco, às vezes fazia uma tatuagem para mostrar eu sou diferente. Como todo mundo começa a fazer tatuagem, né, todo mundo fica tatuado, não há mais a diferença. Aí precisa o bem diferencial. Quem tem mais idade, talvez se lembre. Nos anos 50, alguém ia para a escola e mostrava, sabe o quê? Ele mostrava um isqueiro. Nos anos 60, 1960, mostrava uma caneta. Nos anos 1970, ele mostrava uma calça jeans, que era uma coisa rara. Nos anos 1980, um tênis. Nos anos 1990, um celular. E agora, nos anos 2000, um revólver. É um símbolo de poder, símbolo de poder, e assim, eu tenho e você não tem. Veja só, eu sou diferente, eu sou mais. E aquilo dá, de fato, um poder que nem sempre se pensa. A escola tem que educar para isso, a família, a televisão colabora no debate. Bom, essa família teve uma bela atitude. Belíssima atitude, o aluno não pode ficar sem uma punição, porque impunidade é um passo. Mas a expulsão da escola... Eu acho que a escola não deveria ter uma atitude, embora ela pudesse fazer, ela pode, mas não deve fazer. Porque a família trouxe, fez o debate, e o debate ajuda muito mais do que o fato em si. Ao expulsá-lo, desaparece a questão. Ao debater, ela volta viva para ser trabalhada. Pois é, não seria um momento dessa família e todas as famílias, né, não só dessa escola, de todas as escolas, participarem mais da educação dos filhos, irem às escolas, questionarem as condutas, enfim, fazer de fato algo que é junto e não separado? Pois só tem uma alternativa, é juntar pais, família, sociedade. No idioma tupi é uma palavra belíssima para isso, que é potirão. Potirão gerou em português mutirão. Potirão significa mãos juntas, né? Pô é mão, tirão é junto. É preciso fazer um mutirão para a gente não perder essas crianças e nos perdermos com elas. Então vamos nesse potirão todos aqui juntos. Nesse potirão, nesse mutirão. Muitíssimo obrigada por sua participação.